Olá, educandos online. Aqui estamos para mais uma lista de exercícios. E desta vez a nossa lista será sobre os sofistas. Vamos lá, primeira questão. Leia o texto a seguir sobre o conhecimento filosófico. Como dá para a gente ver o enunciado logo, eu vou pular aqui para o enunciado. No âmbito do conhecimento filosófico, o texto retrata que no período socrático ou antropológico, importante isso aqui, período socrático ou antropológico, os sofistas representam algo totalmente novo nesse cenário com relação ao estudo do homem, algo totalmente novo. No período socrático ou antropológico, no âmbito da filosofia grega, surgem os sofistas. A palavra era antigamente sinônimo de sábio, porém no século V a.C., toma um matiz pejorativo e se aplica a um grupo de mestres ambulantes que recorrem aos cidadãos gregos, ensinando o que eles chamam de sabedoria. Vamos seguir para as alternativas para vermos qual é a correta. Item A. Os sofistas foram, na verdade, reputados como grandes mestres de cultura. Inicia-se a fase antropológica. Se você prestou bem atenção lá o que nós grifamos, nós falamos no período antropológico. Esse é o nosso item correto. Os sofistas trouxeram grandes contribuições para esse período. Item B. Os sofistas foram sábios nos estudos da natureza cosmológica. Natureza cosmológica eram os filósofos anteriores, chamados de cosmológicos, físicos, filósofos da natureza, pré-socráticos. Item C. Com a sofística, inicia-se uma nova fase no período filosófico, com o estudo de Deus. Não, eles não estão focados nisso, eles estão focados no ser humano e especialmente na questão do estudo da retórica, da argumentação. Item D. Os sofistas não reconheceram o valor formativo do saber e elaboraram o conceito de natureza, excluindo o homem da sua consideração. Jamais, né? O sofista está focado no homem, em como educar o homem, em como ensiná-lo a usar a sabedoria. Item E, os sofistas influenciaram parcialmente o curso da investigação filosófica, com seu enfoque teórico frente aos problemas prático-educativos. Não, não era esse o foco. Questão 2. Alguns pensam que Protágoras de Abdera pertence também ao grupo daqueles que aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa, uma vez que tudo o que aparece a alguém ou é opinado por alguém ou é imediatamente real para essa pessoa. O grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objetivo de. E aí, gente, você já deve imaginar que o grupo que ele participa, né, que ele pertence, são os sofistas, que é do que nós estamos falando nessa lista de exercícios. Então, ele se caracteriza pelo quê? Alcançar o conhecimento da natureza por meio da experiência, nós vimos que o foco deles não é a natureza. Então, não está aqui no foco dos sofistas a natureza. Justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais. Olha o que diz aqui o texto. A verdade é uma coisa relativa. Então, você já mata aqui esse item B. Item C, priorizar a diversidade de entendimentos acerca das coisas. Esse aí é o nosso item correto, tá? O Protágoras, ele vai dizer que a verdade, ela varia, porque as pessoas têm conhecimentos diferentes sobre as coisas, têm impressões diferentes, nós vamos ter várias opiniões sobre o mesmo assunto.
Item D, preservar as regras de convivência entre os cidadãos? Jamais. Analisar o princípio do mundo conforme a teogonia que é a explicação para o mundo, né, a origem do mundo, a partir dos deuses. Não é esse o foco, isso aí é a mitologia, né, antes do período filosófico, digamos assim, que vai permanecer, que até hoje nós temos, mas que não é o foco dos sofistas. Questão 3. Poder ser para a pergunta. O texto apresenta uma característica dos sofistas, então você vai buscar uma característica dos sofistas, mestres da oratória, já te dou outra pista que eles são mestres da oratória, que defendiam, o que é que eles defendiam? Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Isso aqui, gente, lembrando, era o ponto que Platão, Sócrates discordavam deles, porque eles estavam preocupados em ensinar a arte da retórica, da persuasão, do convencer, sem se preocupar se aquilo que estava sendo dito era verdadeiro ou falso. Mas seguimos. Qual é a característica desses mestres que é defendida, né? Que eles defendiam aí? Item A, ideia do bem demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Isso aqui é Platão, teoria da reminiscência. Item B, relativismo, é evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Esse é o nosso item correto. Tá? Os sofistas, especialmente Protágoras, são relativistas. A verdade absoluta não existe na visão deles. O que existe são várias opiniões, é o homem quem diz o que as coisas são, e essas opiniões, elas dependem, né, do modo como vão ser argumentadas, como vão ser expressas, para que as pessoas possam aceitá-las ou não. E tem ser ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Também não. Ética aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. Os sofistas, quem tem essa preocupação ética é Platão, é Sócrates, é Aristóteles. Os sofistas não têm essa preocupação. Religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas. Esse aqui é o item que mais distancia aqui, né? Questão 4. Nós temos aí um pequeno texto. Essa questão é bem simples, você já deve ter percebido qual é a resposta. E diz na pergunta, eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como, você, claro, vai responder que são sofistas. Eu vou só ler o texto aqui só para a gente entender um pouquinho desse contexto. No século V a.C., Atenas vivia o auge da sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Então, aqui estão características do momento da Grécia que favoreceram o surgimento dos sofistas. Era aquele momento da democracia, o povo, que era os cidadãos, eles podiam ir até a praça pública defender as suas propostas. E, claro, para conseguir a aprovação, tinha que saber argumentar, tinha que saber convencer. Então, muitos estavam aí o quê? Procurando aprimorar a sua fala, a sua argumentação. Aí entra o sofista para ajudar nessa preparação. O problema é aquela questão de ensinar só a convencer sem se preocupar se o discurso traz algo de verdadeiro ou não.
Questão 5. Além de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser citados e discutidos, como os sofistas, que... Aí nós vamos, olha o que tem lá no nosso pequeno enunciado, né? A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Que inclusive esses três aí tinham a busca pela verdade e a vida ética como fundamentais para o homem. Mas, em relação aos sofistas, o que é que nós poderíamos fazer aí a crítica, né? Além de Aristóteles e Platão, merecem ser discutidos e citados discutidos como sofistas que criticaram a existência das verdades absolutas, afirmando ser o homem à medida de todas as coisas. Já está aqui a nossa resposta. Essa é a nossa resposta correta. Os sofistas, eles criticaram a verdade absoluta porque eles diziam que bastava você convencer daquilo que você pensava, porque as pessoas tinham opiniões diferentes para a mesma situação. Então havia uma diversidade de opiniões. Esse é o nosso item correto. Item B, ajudaram a consolidar o pensamento conservador grego? Não. Vocês viram que eles divergiram. Eles vão propor o quê? O relativismo. Vai ser a grande inovação do momento. O relativismo. Agora, eles colaboram muito em relação à democracia grega, no sentido de ajudar nesse processo das pessoas se prepararem para estar debatendo na ágora. Item C, construíram reflexões sobre o comportamento humano, que serviram de base para Aristóteles pensar na sua metafísica? Não. Formularam princípios éticos? Também a gente já falou que não. Defender a liberdade de expressão, embora estivessem ligados à aristocracia ateniense, contrário à ampliação da cidadania? Também não. E assim nós concluímos mais essa lista de questões. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Eu vou deixar aqui a lista de exercícios na descrição do vídeo para você baixar. Deixa seu like para nos ajudar que o vídeo chegue a mais pessoas. Se você não for inscrito também, você se inscreva no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.